Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa 14ª aula, aula de Geografia, dando sequência ao conteúdo da aula anterior, onde nós trabalhamos os setores de economia, setor primário, secundário e terciário. Hoje nós vamos abordar a questão da importação, exportação, nós vamos falar também sobre comércio interno, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre essa questão da economia, tanto no país quanto no mundo. Vamos lá. 14ª aula, Geografia. A nossa aula de Geografia, ela vai dar continuidade ao assunto da aula anterior. A aula que nós abordamos, que nós estudamos os setores da economia. Nós vimos o setor primário, o secundário e o terciário. A nossa aula de hoje, ela vai focar mais precisamente no setor terciário, que é o setor da comercialização, do comércio, tá? Para introduzir o assunto da nossa aula, nós, professores, colocamos um textinho aqui para vocês, falando deste chinês que mora aqui no Brasil, mas que os seus avós vivem na China. Shen Tin mora no Brasil com sua família. Seu avô, que vive na China, lhe enviou um tablet mega moderno de presente. Esse modelo só chegará nas lojas aqui do Brasil no final desse ano. Shen Tin, em agradecimento pelo presente recebido, comprou um objeto artesanal feito pelas artesãs aqui do Brasil, da sua cidade, e enviou para o seu avô lá na China. Feng Shen, o avô do Shen, gostou tanto que pediu para o neto lhe enviar mais 50 peças desse artesanato brasileiro, para que ele pudesse presentear seus amigos chineses. Olha que interessante. O avô que mora na China, ele comprou um tablet mega moderno que ainda não chegou aqui no Brasil e ele enviou para o neto dele que mora aqui. O produto lá da China veio para o Brasil. Aí o neto, o Shen Tin, ele foi ao comércio ali das artesãs da sua cidade, comprou lá um determinado produto artesanal e mandou para a China. Então, olha só, produto de lá veio para cá, produto daqui foi para lá. Quando compramos produtos fabricados em outros países, dizemos que o produto é importado, ou seja, esse processo de comercialização se chama importação. Crianças, todos os produtos que vêm de um país para o nosso, nós chamamos de produtos importados, tá? Importado dos Estados Unidos, importado da Europa, importado do Japão, importado da China, Produto importado, ele é produzido lá nesse país e nós importamos e esse produto vem para o nosso Brasil. E como ele chega aqui? Ele pode chegar aqui usando o transporte aéreo, ele pode vir pelo transporte marítimo, de navios. Nós temos aqui no estado de São Paulo, Porto de Santos, que é um grande porto, de produtos, tanto que chega quanto que sai do nosso país, Então, importação é quando nós compramos, adquirimos os produtos de um outro país. Quando nós vendemos o nosso produto, produzido no nosso país, nós vendemos para um outro país, nós dizemos que estamos exportando, ou seja, esse processo de comercialização chama-se exportação. Então, olha só, por exemplo, o agricultor, ele produziu laranjas. Essas laranjas aqui, elas vão ser
comercializadas, mas não no Brasil. Elas vão ser exportadas para o Canadá. O Canadá precisa de laranja e ele compra a laranja aqui do Brasil. Então, a nossa laranja, ela vai para o Canadá. Então, o comércio que sai do nosso país para outros países, nós chamamos de produto exportado, exportação. Quando um produto é produzido no país e ele circula dentro do próprio território, nós chamamos isso de comércio interno. Por exemplo, vamos pensar no artesanato lá das feiras do Nordeste. Olha quantos produtos, né, são produzidos lá no Nordeste e que são comercializados no Brasil todo. Vem para São Paulo, né, vem para nossa região aqui do Sudeste. Vamos pensar no coco, né, o coco produzido lá na plantação lá do Pará. Esse coco, aquele coco verde, sai lá do Pará, vem de caminhão, né, pela estrada, e aí ele vem para ser comercializado nas praias de Ubatuba, de Caraguatatuba, né? Aqui nos supermercados que às vezes vende esse coco, né? Aquela água de coco. Então, a esse comércio dos produtos produzidos no nosso país e que circula dentro do nosso país, nós chamamos de comércio interno. Interno significa dentro do próprio país. Importação e exportação. Vimos na aula anterior de geografia que a economia de um país se dá pelo trabalho desenvolvido nos setores primário, secundário e terciário. Para que um produto chegue em nossa casa, ele passa pelas mãos de muitos trabalhadores e também de máquinas e também por meios de transportes. Isso mesmo, meios de transporte. Quais são os meios de transporte? Isso aqui vocês já viram lá no primeiro ano, né, na primeira série, na segunda série. Nós temos os transportes aéreo, marítimo, rodoviário e ferroviário. Transporte aéreo, lá dos aviões, helicópteros, né? Transporte marítimo, barcos, canoas, navios, são transportes marítimos. Rodoviário, transporte que utiliza as nossas rodovias, as nossas estradas, caminhão, carros, né, caminhonetes, né, motos, aqueles caminhões de cargas vivas, né, como transporta galinha, transporta cavalos, né? Então, transporte rodoviário. Transporte rodoviário é o transporte que utiliza as nossas rodovias, as nossas estradas, tanto estaduais dentro do estado, quanto estradas federais que ligam, né, o nosso estado a outros estados do Brasil, né? São as estradas, as rodovias federais. E que tipo de transporte é esse? Transporte em caminhão, em caminhonete, em carros, né, que transportam mercadorias. E o transporte também pode ser ferroviário, principalmente aí os nossos trens que transportam produtos que são muito pesados e que as estradas, as rodovias não comportam tanto peso. Então, ele é transportado pela indústria ferroviária, ok? O Brasil, ele importa muitos produtos produzidos aqui no nosso território para outros países, assim como o Brasil exporta
produtos de diversos países para o nosso comércio local. Nós temos aqui, ultimamente, muitas lojas, né, Xing Ling, que são produtos que são exportados, são produtos de outros países, da China, né, que vêm para o nosso país, aqui para o Brasil. Mas nós temos muitos outros produtos que são exportados. E temos também muitos produtos aqui, produzidos no nosso Brasil, que são levados para outros países. Comércio. Comércio interno é a compra, venda e troca de produtos dentro do próprio país. Isso é comércio interno, que eu já expliquei aqui. Comércio externo. Externo é fora, interno, dentro. Comércio externo é o comércio feito com outros países. Importação. O Brasil compra de outros países. O que o Brasil compra de outros países? Produtos químicos, o petróleo, produtos agrícolas, maquinário para indústrias, aparelhos hospitalares, etc. E exportação. O que o Brasil vende para outros países? Nós vendemos veículos, minérios, metais, manganês, ferro, aço, etc. Produzimos e vendemos calçados, tecidos, produtos agrícolas como soja, açúcar, milho, frutas, etc. Gente, quando nós pensamos lá na época que o Brasil foi, vamos dizer assim, descoberto, no início que o nosso país ainda era colônia de Portugal, muitos produtos aqui do Brasil já eram levados para Portugal, né? Muitos produtos nossos já eram comercializados para fora do Brasil. Então, lá atrás, o Brasil já começava esse comércio externo, né? Muitos produtos nossos iam para lá e muitos produtos de lá vieram para o nosso comércio aqui também, tá certo? Continuando. Interno ou externo? Vocês vão marcar um X na opção correta. Então, vocês vão marcar ou aqui no interno ou no externo. Importar trigo da Argentina. É comércio interno ou é comércio externo? Importar de outros países e vender para outros países é o quê? Comércio interno ou externo? Exportar café para os Estados Unidos da América. A boneca veio da China. É interno ou externo? Comprar gado em Mato Grosso e vender em Goiás. É interno ou externo? Exportar minério de ferro de Minas Gerais para o Canadá. É interno ou externo? Comprar e vender dentro do próprio país. Então, leia, interprete aqui as afirmações para você saber se isso aqui vai gerar um comércio interno dentro do próprio país ou se vai gerar um comércio externo, daqui para lá ou de lá para cá. E aqui tem umas atividades. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. Matéria-prima. 2. Indústrias de consumo. 3. Indústria extrativa mineral, que extrai, né, do minério. 4. Comércio externo. E 5. Importação. Então, vocês vão ler a afirmação e você vai colocar ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, de acordo com o que está escrito aqui. Lembrando que só vai usar cada número uma única vez. Encontre as respostas no caça-palavra. Então, as respostas estão aqui,
Então, você vai procurar aqui as respostas para preencher essas lacunas aqui em cima. E aí você vai ler, é a compra e venda de produtos. O que é a compra e venda de produtos? A resposta está aqui. Vocês vão procurar. Tá certo, crianças? Então, leiam e encontrem as palavras aqui no Caça-Palavra. E assim, nós finalizamos, realizando essas atividades, nós realizamos a nossa 14ª aula, a atividade dentro da disciplina de Geografia. Agora eu espero que vocês tenham entendido o que é matéria-prima, que nós vimos em ciências, o que é setor da economia, que move o país e o mundo, setor primário, secundário, terciário. Dentro do terciário, o que é importação, exportação e comércio interno. Qualquer dúvida, eu e os demais professores que damos aula nos 5º anos, estamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Um beijo, espero ter colaborado com vocês, meus amores.